Se você é como eu, é bem provável que você começou o ano de 2025 com várias metas escritas no papel, deixou colado aí no lugar que você consiga ver todos os dias, e você selecionou ali as melhores coisas para realizar no seu ano de 2025. Mas se você também é como eu, é muito provável que você tenha procrastinado algumas desses objetivos, algumas dessas ideias, e agora simplesmente você não sabe como que vai cumprir o resto dos seus objetivos que você tem para 2025. E esse vídeo é exatamente um relato pessoal do que eu tenho tentado fazer aqui para resolver os meus objetivos, as minhas metas de 2025 e fechar esse ano com uma vida financeira muito melhor do que eu comecei. Lógico, né? Muitas vezes as pessoas acham que o Pedro, por ser um consultor financeiro, ele tem fórmula pronta para tudo. E assim, a verdade é que eu estou sempre testando novos jeitos de fazer as coisas. Eu tenho, claro, um caminho, um método próprio que eu entrego na minha consultoria, mas eu gosto sempre de tentar novidades e esse é um relato de como que eu tenho feito essas novidades, como que eu tenho me entregado, né, essa volta para realizar os meus próprios objetivos em 2025. Até porque parece muito tempo pela frente os próximos 6 meses, 5 meses do ano, mas, cara, parece que o ano começou ontem, né? Então, assim, a gente está falando de um tempo que parece, né, na nossa sensação, tá passando cada vez mais rápido. Então, eu vejo que esse momento do ano, ele é aquela coisa do tipo, muita gente já desistiu do que aconteceu durante o ano, mas muita gente já tá pensando no próximo ano, entende? Então, é uma coisa, é um meio do caminho, o meio do caminho é sempre muito complicado. Mas se você tá chegando agora, deixa eu me apresentar antes de começar esse vídeo. Eu sou o Pedro, sou economista, eu sou consultor financeiro. Eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para pessoas do Brasil e do mundo e também já cuidei de mais de 120 milhões de reais de pessoas também em corretoras brasileiras e corretoras do resto do mundo. E os objetivos anuais são sempre os principais problemas que começam a surgir nessa época do ano na consultoria, falando: Pedro, pô, eu ainda não realizei aquele objetivo que eu queria, aquele objetivo que eu estava tentando, aquele objetivo que eu estipulei para mim mesmo no início do ano. E esse vídeo vai ser uma ideia, né, de você retomar o passo a passo para você tentar aí, talvez não resolver e cumprir essa meta até o final do ano, mas dar um bom direcionamento para você postergar essa meta para 2026. E eu quero começar com um dado muito interessante, que é um afago na alma da gente, né? É assim, um abraço quentinho, né, que a gente recebe. Segundo um estudo da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, 92% dos objetivos estipulados no início do ano não são realizados pelas pessoas. Ou seja, só 8% das metas e dos objetivos são de fato conquistados pelas pessoas. Então, assim, você não está sozinho se você não conquistou todos os seus objetivos. E se você conquistou todos os seus objetivos, parabéns, mas você é uma das poucas pessoas que conseguiu fazer isso de verdade. E geralmente, aí eu posso dar bastante ênfase nisso, porque geralmente não é falta de esforço, viu? Geralmente as pessoas realmente se esforçam, mas geralmente os planos eles não sobrevivem à realidade. Esse é o grande ponto. Então pode ser que você tenha errado em alguma coisa nesse caminho, e eu quero trazer um pouco mais de senso de realidade para você ao organizar essas metas, para que você consiga de fato organizar e cumprir seus objetivos, se não em 2025, né, como eu já falei, em 2026. E se você acompanha o meu canal já tem algum tempo, se você não é novo por aqui, você já sabe que eu não gosto que o dinheiro seja um fardo na vida das pessoas, né? Que falar de dinheiro seja problemático e angustiante. Então, esse processo que eu vou passar para você agora segue exatamente a mesma lógica de não ser um fardo, não ser uma coisa negativa na sua vida, porque a gente aprendeu muitas vezes que o dinheiro é uma coisa ruim, o que na verdade é uma mentira completa. Então, começando pelo primeiro passo do que eu fiz para tentar corrigir as minhas metas e cumprir tudo até o final do ano, eu reorganizei elas. Simplesmente isso, porque realmente importa, né? Então, eu peguei a minha lista de ideias e risquei aquilo que não faz mais sentido. Então, geralmente, a gente está tentando cumprir uma ideia que não cabe mais na vida da gente, né? E aí, simplesmente, você vai lá e tira essa meta, entendeu? E tá tudo certo. A sua vida não é o que você era daqui 6 meses. E daqui 6 meses, em dezembro, janeiro, a sua vida não vai ser a mesma que é hoje. Então, você pode riscar a meta se você quiser. Use o seu livre-arbítrio para riscar as metas, né? Você já é uma pessoa adulta. Né? Você não precisa ficar preso em algumas coisas que não fazem sentido para você. Muita gente tenta correr atrás de objetivos que nem tem mais relevância na vida delas. Isso é um ponto que trava muito a vida das pessoas. Eu, por exemplo, tinha colocado uma meta de investir tantos mil reais na minha carteira de aposentadoria, e aí agora eu mudei. Eu não quero mais ter tantos mil reais no ano de 2025. Eu coloquei uma meta de meses, né? Então eu quero investir tanto por mês na minha carteira de investimento. E eu tenho conseguido fazer isso. Eu diminui o prazo de anual para mensal. E isso é muito bom, porque daí você consegue ter uma microgerenciamento, que se fala, né? Um nome bonito disso. Mas você consegue olhar no detalhe o que você está fazendo todos os meses. E aí todos os dias você vê que você está atingindo ali a sua meta. É muito mais interessante. E o segundo ponto, né? São 3 pontos aqui, mas o segundo ponto é que eu comecei a controlar o meu presente. Ou seja, eu já caí muito nessa lógica, nessa ideia, nesse vício
de projetar demais, né? De ver quais objetivos eu quero fazer e começar a elencar um monte de coisa. E sim, objetivo a gente tem de monte, né? Se eu perguntar pra você assim, você quer pular de paraquedas? A maioria das pessoas vai dizer que sim, mas isso não é uma prioridade para muita gente, né? Então, objetivo a gente consegue construir bem facinho, né? O problema é a gente dar senso de realidade para isso. E quando você olha o seu presente, você consegue entender o que você está fazendo ou não para chegar lá, né? Então, eu revisei todos os meus gastos, abri ali planilha, abri extrato de banco, analisei o que está acontecendo, para onde está indo meu dinheiro, se é de fato um objetivo, se é de fato algo prioritário na minha vida ou se foi só uma emergência, né? Então, eu peguei um balanço geral das minhas finanças e comecei a analisar o que eu realmente estava fazendo, o que eu posso melhorar daqui em diante. E o terceiro ponto é você começar a fazer metas parciais em vez de metas finais, entende? Se você sente que você já não vai conseguir contemplar aquele objetivo que você construiu lá em janeiro, seja por tempo, seja por alguma outra coisa, né, que não dependa do seu controle, cria uma meta parcial. Então, em vez de você tentar, por exemplo, eu quero comprar um carro em 2025, mas você não tem dinheiro para comprar o carro, você tem zero, né? Você pode trocar essa meta de comprar o carro por investir R$ 100 por mês para comprar o seu carro. Entende a diferença? Então, em vez de tentar comprar o carro de forma desesperada, às vezes até tomar uma decisão financeira ruim, você começa a guardar dinheiro para cumprir o seu objetivo. Isso vai te dar um senso de realização, isso vai te dar um senso de que você está chegando no seu objetivo, que você está indo em direção ao seu objetivo. Então, você tirar a meta final e construir uma meta parcial, ela é muito mais interessante em vários casos, em especial nesses que eu falei, de comprar um carro, comprar uma casa, ou fazer uma viagem um pouco mais cara, as metas parciais vão ser muito boas para ajudar você nesse processo. E claro, se você quer aplicar essas metas para o seu caso, né, um método já validado, não esse que eu estou mencionando, mas um método com tecnologia que seja personalizado para o seu caso individual, né, eu vou deixar também na tela o QR Code e o link na descrição para minha consultoria financeira, onde eu atendo você de forma individual, monto um plano para você de forma específica para aquilo que você quer e também temos ali algumas coisas algumas tecnologias e mecanismos de monitoramento do seu processo, da sua evolução ao longo do tempo. Já são dezenas de pessoas que me chamaram nos últimos dias, até porque eu viralizei aqui muito no YouTube num outro vídeo, né? E eu tô assim com bastante gente chegando, bastante história legal para contar para vocês por aqui. E você pode ser mais uma dessas histórias, você pode ter mais esse direcionamento para resolver sua vida até 2026 ou dar um direcionamento para ela para você resolver no próximo ano também. Então, de novo, vou deixar o QR Code na tela, link na descrição para você falar diretamente comigo. Mas a ideia desse vídeo era justamente te relembrar que as suas metas existem, que elas estão lá te esperando, não abandona elas, elas estão lá, só precisando de um empurrãozinho para realmente se concretizarem, se materializarem na sua vida. E que muita coisa pode mudar em 6, 7 meses, então é muito importante você revisitar elas, ver o que faz sentido e o que não faz sentido você descarta, o que você acredita ainda que faz sentido para sua vida, você cria metas parciais, metas menores, né, pequenos planejamentos para ir alcançando isso nos próximos meses aí do ano, para que você consiga, se não resolver todas essas metas que você não conseguiu atingir ainda, você vai ter 80%, 90% do caminho feito, e isso é muito, muito, muito importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E também eu vou deixar um vídeo aqui para você continuar maratonando o canal. E aí, só para terminar, tem um link na minha descrição sobre a minha newsletter, tá? É uma newsletter semanal, gratuita, que eu escrevo sobre assuntos financeiros de forma bem tranquila, humanizada, de forma humana, né? Não números, dados e coisas de influência chatos. Também vou deixar o link da minha newsletter na descrição, se você quiser receber conteúdo gratuito no seu e-mail. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.